não pensei duas vezes, então com certeza para mim estou muito feliz e é começar uma trajetória nova aqui no Brasil. E vai fazendo do futebol o seu trampolim, a sua ciranda de valorizar atleta A, atleta B, que veste a camisa no primeiro semestre aqui, depois vai e depois volta. Nós estamos vendo jogadores que foram para a França, para a Inglaterra e depois voltam para o time que saiu. Como foi a atuação do LH, nosso Pantera Negra, o garoto do fogão, na seleção brasileira com a amarelinha contra o Equador na noite de ontem? Vidente cravou o Botafogo campeão brasileiro e muito provavelmente campeão da Libertadores. Presidente do São Paulo chora, entra no grupinho de chorões com Leila e Landim, Flamengo e Palmeiras, e reclama dos gastos do fogão. Veja o que Alex Telles falou ao chegar no Rio para se apresentar ao Botafogo. Isso e muito mais já já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Então, bora para os vídeos. Fala, Alex. Portanto, Seja muito bem-vindo ao Glorioso, ao clube mais tradicional do futebol brasileiro. A gente viu que a negociação foi rápido. O que você conversou com o John? Por que o projeto do Botafogo chamou tanto a sua atenção? Você fechou tão rápido assim? Já chega também para jogar? então, boa noite a todos, obrigado pela recepção, estou muito feliz, muito entusiasmado, muito contente com tudo isso. Janela de transferência assim, também acontecem coisas muito rápidas, né? Confesso que tudo mudou muito rápido nas últimas semanas e a partir do momento em que tive a possibilidade de voltar ao Brasil, o Botafogo foi um clube que demonstrou interesse desde o início. E, como tu falou, o clube que tem a história que tem, não pensei duas vezes, então com certeza para mim estou muito feliz e é começar uma trajetória nova aqui no Brasil. Alex, foi uma negociação fácil, né? Pelo menos resolvida em poucas horas. Foi rápido. Na verdade, o John me ligou, conversou comigo, valorizou a minha família e estava querendo contar muito comigo, então me senti muito valorizado e também o projeto é um projeto muito ambicioso, não só desde o ano passado, mas esse ano que vem, então vem com muita ambição para vencer. Alex, nesse pouco tempo que você teve, né, desde a rescisão lá até o anúncio aqui, você chegou a falar com o Luiz Castro sobre o Botafogo e também voltando para cá, eu imagino que esteja na sua mente uma possível volta para a seleção brasileira. Então, não cheguei a conversar diretamente com o Luiz pós-rescisão, mas durante a temporada a gente conversou bastante e ele sempre falava muito bem do Botafogo, da cidade, não só eles, mas todo o staff técnico. Então, com certeza já veio com algum conhecimento, não só do clube, mas também dos atletas. Então, mais uma vez, muito ansioso, muito contente. Agora é descansar, que a viagem foi longa, mas já trabalhar já segunda-feira. Quer mandar um recado pro torcedor? É verdade, seleção claro que é o objetivo de sempre. Eu acho que eu tenho muito ainda que oferecer à seleção. Acho que também a minha vinda também tem um pouco disso no meu objetivo. E eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar. O Botafogo me oferece tudo isso, eu estou muito contente. Pode mandar um recado aí, o Alex Telles. Purchase your tracks today. Volta para a seleção brasileira, bola fechada, toque de cabeça. Subiu demais, cabeçada do Luiz Henrique. Postura tática da seleção do Equador, porque o Equador começa com 3 zagueiros de ofício, mas 5. Boa jogada do Luiz Henrique aí, sofreu uma falta, uma boa jogada. Protegendo bem, girando, ganhando no corpo. Aí eu não achei falta, tá? Não achei falta do Luiz Henrique. Foi puxado até antes. Ó, puxam ele, não achei falta dele. Ó, ele levanta os braços. Prendeu a bola. Fez falta. Ganhou um lateral. Tava nervoso ontem. Boa jogada. Ó o passe agora, ó. Bela jogada do Paquetá com o Luiz Henrique. Ambos muito inteligentes.
Aí foi fominha. Ganhou outro lateral. Sofreu boa falta. Não marcaram, mas sofreu falta. Ó, uma muito boa jogada, mas o cara não chegou a tempo. O zagueiro cortou. Uma ótima jogada do Luiz Henrique. Seria uma assistência primorosa. Aí roubou a bola. Boa jogada do Luiz Henrique. Protege com o corpo, ganha, limpa. Sofre a falta no bico da área, muito perigosa. É esse o trabalho dele, conseguir boas faltas, bons passes ali. Tentar uma assistência. Ele é rápido e forte, né, cara? É ruim tirar a bola dele. Protegeu, falta. Ó, boa jogada de novo, passa um pouco forte. Ó, quase que ele consegue ali arrumar a bola para fazer o gol. E aí saiu para entrar o Estevão. Eu achei uma atuação, lógico, abaixo do que ele faz no Botafogo. É abaixo do que ele faz no Botafogo, é claro. Mas uma atuação, ó, vídeo do Botafogo Vídeos, tá? É um vídeo do Botafogo Vídeos, link vai estar aqui embaixo do canal dos caras. Achei uma atuação boa, lógico, muito abaixo do que ele faz no Botafogo, né? Mas, pô, é outro nível de competição. É também um outro patamar de visibilidade. Ele se sentiu ali meio que nervoso, é uma grande chance da carreira dele. Primeiro jogo para a seleção brasileira, profissional, claro. Então o cara sente a pressão, sente ali o nervosismo da estreia. Normal, uma estreia, mas para uma estreia ele foi até bem, cara, eu gostei. Acho que se mantiver como titular, já ele engrena e não perde mais a posição. Eu acho que eu manteria ele pro próximo jogo da seleção brasileira. Não sei se é... Não lembro contra quem que é, se é Paraguai, não sei. Mas eu manteria ele como titular no próximo jogo. Esse ano, o Botafogo vai ser o campeão brasileiro de futebol 2024. Se você gosta de futebol, me assiste até o final. Ano passado, quem me acompanha sabe, eu cravei Fluminense campeão da Libertadores. Esse ano, o Botafogo vai ser o campeão brasileiro de futebol 2024. Existe uma possibilidade muito grande dele também ser campeão da Libertadores, mas isso ainda não está definido espiritualmente, energeticamente falando. Mas, na minha opinião, Botafogo, campeão brasileiro de futebol 2024. Pode começar a comemorar. Cara, sério, é muito difícil ter paciência para aturar isso. O Brasil tá falando em fair play financeiro, é passar um atestado de raiva do Botafogo, do Bahia, né? Pô, tá incomodando tanto assim, cara. Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Pô, jornalista, o Mauro César, né? Mas também vindo daquilo ali, não dá pra levar muito a sério, mas o presidente do Flamengo falou em fair play financeiro. A gente passou décadas e décadas atrasando o salário, ninguém tendo nada. A gente agora vai querer medir dinheiro novo agora, com 3, 4 anos da primeira SAF. Os SAF dizendo que nem tomaram corpo. SAF do Vasco não tomou corpo, a SAF do América Mineiro, salvo engano, a do Cruzeiro tomou investimento agora, do Ronaldo era mais para tentar resolver os problemas passados. Vai se falar em fair play financeiro agora? Portanto, sacanagem. As SAFs nem passaram ainda Flamengo e Palmeiras em valores. Nem passaram, mesmo com... Não, mas o Botafogo arrecada só tantos milhões, tá gastando tanto, é mais do que arrecada, tentando botar a lei da Europa. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Pô, é fazer os outros de bobo, né? Então só o Flamengo pode ter dinheiro porque se recuperou financeiramente lá atrás, bombardeando o Globo à vontade, depois o Flamengo ficou puto comigo. Pô, dá uma raciocinadazinha de leve assim, sabe? Isso não tem nada a ver com o elenco do Flamengo, o elenco do Botafogo, esquece o elenco. Estamos falando de negócio, business, instituição. Sério, vai falar em fair play financeiro agora? Porrada de time, não atrasa salário ainda. Uma dor de cabeça danada.
Olha o Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, devendo até o talo, o Vasco devendo até o talo, entre outros tantos, Cruzeiro, pô, quase vai de ralo de tanta dívida que tinha. Aí quer controlar agora, daqui a 10, 15 anos, pô, ficou um negócio, pô, desproporcional, pô, temos que dar uma freada, pô, senão, pô, fica, não é correto. Agora, o Flamengo ainda continua sendo o que mais arrecada, se gasta menos no futebol hoje em dia, porque já tem um time fortíssimo há muitos anos. Palmeiras igual, se arrecada menos, porque a Lila quer arrecadar menos. Se quisesse, vendia outras partes da camisa, não vende porque não quer. Tá tudo certo, o direito dela, do marido dela. Agora, esse papinho agora, tá doendo tanto o Botafogo sair do limbo, tá doendo tanto o Bahia sair do limbo, tá doendo tanto o Vasco começar a tentar respirar com o Pedrinho. Para, pô. Passando vergonha. Passando atestadozinho e nem é incompetência, porque é competente, pô. Fizeram o Flamengo virar uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro, tá tudo certo. Agora virou um problema os outros clubes investirem também. Agora nós estamos saindo do não pagar nada para pagar em dia. Começamos a beliscar um ou outro jogador da Europa, claro que não no topo da linha, óbvio, mas começou a beliscar um ou outro interesse, começou a comprar uma outra estrela sul-americana com idade ainda jovem para disputar com a Europa. Pô, para! Tá feio. Tá passando recibinho, para! Sacou? Trabalha, investe, e se o Botafogo, repito, o Botafogo nem gastou tanto que o Flamengo pode por ano. Se somar que o Botafogo arrecada mais do que foi colocado a mais pro texto, não dá um bi. Coisa que o Flamengo já arrecada há 2 anos, se não me engano. Para! Tá falando isso que você é Vasco, né? Não é isso não, pô, acorda. Fica um mercado, a gente tem que primeiro, quanto mais clubes mais fortes, melhor. Depois de uma certa época, de uma certa data, que a coisa estiver um pouquinho melhor, nós estamos na merda ainda. Estamos saindo do esgoto ainda. Porrada de problema com o clube, porrada de clube ainda. Depois, determinada hora, pô, arruma daqui, arruma dali, uma outra norma e tal, beleza. Pô, Flamengo pode virar SAF também se quiser. Palmeiras igual. Agora tá na cara, passando recibo de ter incomodadinho que o Botafogo e o Bahia começaram a tirar o nariz da lama. Para. Pô, acorda. Fui clear. Agora tem o seguinte, Pascoal falou, é maravilhoso, eu também acho maravilhoso, reforço. O Mauro elogiou, falou, Memphis engrandece o futebol brasileiro, agora tá todo mundo de olho nas contratações do Botafogo. Botafogo, digo todo mundo, dirigentes. O Botafogo tá começando a dar uma incomodada no entorno, e aí começa-se a falar em fair play no futebol brasileiro. Vamos ouvir a turma. Sim. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing, it didn't work, and now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Last point to the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. What we're doing with our capital is investing in assets, buildings, and player contracts. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. A reestruturação financeira, aliada a um plano estratégico, vai trazer um oxigênio para o São Paulo. Primeiro, porque você alonga a dívida. E segundo, que em 5 anos você tem uma possibilidade real de acabar com a dívida. Como você disse, os juros financeiros, ele representa um valor maior do que o investimento da nossa base de Cotia anualmente. O futuro do São Paulo é o equilíbrio das suas contas, é trabalhar um estádio mais bem confortável, com mais condições, moderno, etc., sem perder a questão do Morumbis como templo, e também olhar na estratégia principal, que é revelar jogadores. Esse é o futuro, que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que um clube que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado. Agora nós temos que ter regra, porque se isso não acontecer, as SAFs
de gente séria e de outros aventureiros chegarão no Brasil com qualquer oferta para pagar uma parte da dívida e joga lá para a associação essa dívida e vai fazendo do futebol o seu trampolim, a sua ciranda de valorizar atleta A, atleta B, que veste a camisa do primeiro semestre aqui, depois vai e depois volta. Nós estamos vendo jogadores que foram para a França, para a Inglaterra e depois voltam para o time que saiu. Então isso não é bom para o futebol e não é saudável. Óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre em todas as decisões que a gente toma, com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogadores, a gente fez 303. Óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo, se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido. Bom, tá aí, né? Ninguém cita nome de ninguém explicitamente, ninguém se acusa, mas a gente começa a ver um discurso diferente do que já houve em outros tempos de futebol brasileiro. Os clubes preocupados com não gastar mais do que arrecadam, no caso do Flamengo, falando em estruturação, e eu acho que isso tem muito a ver com o Textor, com a maneira como ele gera o Botafogo, com o tanto de dinheiro que ele injeta nesse Botafogo. Existe um lado positivo nesse debate? Eu consigo ver um fundo positivo. Acho que ele é motivado por uma rivalidade, um incômodo do crescimento do Botafogo, mas eu consigo ver para futuramente, se isso se mantiver, um lado positivo, Pascoal. Eu vejo o lado positivo em que você consegue transformar uma regra que não existe e você ter uma regularização do chamado fair play financeiro. Porque John Textor sabe que na Europa, onde ele tem algumas equipes, é parceiro de uma e tem outra, de uma na França e uma na Inglaterra, que ele até gostaria de tirar, ele é 48%, se não me falha a memória, mas ele gostaria de comprar um time só dele. Ele tentou comprar um ou outro, um da primeira divisão, um da segunda divisão. 45 ou 48 do Crystal Palace. Aí e é dono do Lyon. Ele quer vender para comprar... Southampton. Aí tentou, mas não 80, conseguiu. Sei lá, 50 então, são coisas que... o que diz o presidente do São Paulo? Tem jogador que vai, que volta, que vem aqui, depois vai para a Europa, é o caso do Almada. O caso do zagueiro do Botafogo, que foi para jogar no Lyon e voltou para jogar agora, o Adrielson. Então, a gente vai... você falou, não citam nomes, mas a palavra vai... A palavra tem direção, entendeu? A palavra tem um objetivo, tem uma direção. O dirigente do Flamengo falou agora, tem clube que contrata e não paga, ele está cobrando o Corinthians que não pagou o Mateuzinho, está cobrando o Internacional do Thiago Maia. Então, assim, as palavras são bem colocadas, mas são objetivadas, entendeu? Às vezes eles escondem aqui uma coisa e o Textor falou que agora o pessoal está incomodado porque o Botafogo voltou a ser o glorioso. Que bom, o Textor. Você não sabe como é que eu me sinto feliz, né? De ver o Botafogo que rivalizara, era rival do Santos, era rival do Palmeiras, né? Porque Palmeiras, Santos e Botafogo eram os times que conduziam o futebol brasileiro. Numa certa época. Ele cita o Santos, né? O Botafogo foi base da seleção brasileira. O Botafogo sempre foi gigante.
Não tem essa de... O Botafogo sempre foi gigante, só que as dívidas empurraram o Botafogo numa situação muito ruim. E ele está salvando o Botafogo. Ele não está fazendo para o Botafogo, o Textor, mais do que o Botafogo já foi. Mais do que o Botafogo merece. Porque esse é o Botafogo. Né? Aquela música que falava, esse é o Botafogo que a gente conhece. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que a gente conhece. O Botafogo é isso aí, gente, não mudou nada. Para quem conhece um pouquinho de história de futebol, porque às vezes as pessoas pensam que o futebol começou a semana passada, mas o futebol tem história, né? Tem história, não, futebol. E o futebol Botafogo, tem passado. Pascoal, depois do 3-1 contra o Palmeiras lá no Engenhão, com um pênalti a favor, e depois o jogo vira 4-3, o que esses caras não podiam nem sair na rua. Teve jogador que ficou o restante do ano, porque estavam, acho que chegou a ficar 16 pontos na frente. Chegou o Abel Ferreira a falar que o Botafogo era campeão. Lembra? Sim. E quem acabou campeão foi o Palmeiras dele. Sim. Então, imagina, agora, quando aconteceu tudo aquilo, pouco se falou. Mas agora que o Botafogo está voltando a ser o Botafogo que todo mundo quer, só o torcedor do Botafogo que ainda não acredita. Que ele ainda está com o pé atrás, não, acho que já acredita. Porque aquele jogo do Palmeiras já acabou. Alguns botafoguenses que acham que vai tremer ainda na hora Aquele jogo do Palmeiras do ano passado acabou com a classificação jogo daqui. No Allianz Parque. Aquele jogo acabou. Um ano e tanto depois, aquele jogo acabou. Porque o Botafogo conseguiu se classificar diante do Palmeiras na Libertadores da América. Então aquele jogo acabou. Então o Botafogo tem o segundo melhor elenco do futebol brasileiro hoje, porque eu acho que a gente tem que tratar a atualidade e respeitar a história. Você tem que respeitar o passado, respeitar a história, porque as pessoas que passaram por todas as equipes do futebol brasileiro construíram e deixaram suas marcas. Tem história nisso aí. Em 85, o time do Silas foi campeão. Foi campeão paulista contra a Portuguesa. E se aquele jogo, com aquela bola do Edu Marangon, se ele pegou na trave com 0 de jogo, ele estava no campo, sai aquele gol, eu não sei o que ia acontecer. A gente não sabe, porque é diferente. Então, esses caras marcaram a história. Os clubes têm história, têm passado. E a gente tem que respeitar o passado, respeitar a história dos clubes. E essa história está sendo, para mim, reescrita, repaginada. E a gente não falou do Palmeiras. O Palmeiras entra nesse rol dos clubes citados pelo dirigente do Flamengo. O time que tem respeito, é duro nas contratações, só paga o que pode pagar, não ultrapassa os limites, sabe dos seus limites financeiros, tem que fazer o trâmite todo, tem que entender como é que o Palmeiras... E no Palmeiras não tem um dia de atraso, meio-dia, não tem nada disso, você não vê ninguém reclamando de nada, porque as coisas funcionam normalmente. O presidente do Corinthians disse há uma semana que há 2 meses os pagamentos estão saindo adiantados para os jogadores, isso é muito bom, porque o jogador fica mais tranquilo, consegue jogar mais feliz, porque quem é que fica feliz com o salário atrasado? Não, ninguém. Ninguém fica feliz. Agora, sobre esse assunto aí, o Pedrinho do Vasco se manifestou, né, com essa fala aí do Textor, né, o Pedrinho termina lá a postagem do Vasco, dizendo, por que o Textor está tão preocupado com o Vasco? Preocupe-se lá com a deles. Aí, a resposta do Pedrinho é porque o Textor cita nominalmente o Vasco durante aquela entrevista, né, Mauro? E aí, só porque você citou pra gente não perder, porque o John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF, porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa, né, se dirigindo a 777. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai falar com respeito vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Essa é a resposta que você está citando do Pedrinho. Porque o Textor insinuou que o Pedrinho está indo nas reuniões da CBF, o Pedrinho disse até que inclusive ele não foi, mas foi o CEO, porque a SAF dele, Pedrinho, não funcionou. O Textor... Sim. Foi por isso que o Pedrinho falou, o que ele tem a ver com a nossa SAF aqui, etc e tal, e está tão preocupado. Sobre o fair play em si, eu acho natural que se você tem que ter, né? Na Europa começou faz tempo isso. Na Itália levavam de qualquer jeito. A UEFA, a partir de 2008, deu uma padronizada para ver se ganhou aqui, só pode gastar isso, como é que vai fazer. Aí não quer que os clubes fiquem endividados e morram, né? É por isso que a UEFA fica preocupada lá com os times que estão debaixo do guarda-chuva dela. E aqui também começou a surgir isso porque começou a aparecer dinheiro aqui para o time melhorou, acho natural. O Textor tem dinheiro, compra quem quiser. Mas ele está gastando mais do que ele arrecadou ano passado.
Tá, mas ele está aportando lá um dinheiro. Essa história do Adrielson ir e voltar, que o presidente do São Paulo se refere, não vejo nada demais. O cara tem o time lá fora, ele e o põe aporte lá... também é natural de várias maneiras, né? O Pascoal citou o Palmeiras. O Palmeiras tem esse aporte de uma patrocinadora que é muito forte ali dentro. Não necessariamente se faz das próprias receitas. Acho que as exceções são os clubes que se fazem das próprias receitas. Sim, então... Como o Flamengo. O novo gestor do Cruzeiro... O Flamengo é um exemplo. O novo gestor do Cruzeiro começou a pôr mais dinheiro do que o Ronaldo punha antigamente. Sim. Né? O Pedrinho está lá, aí, vou contratar, preciso contratar, e pôs no futebol. Então, enquanto tudo tiver ética e moral, eu acho normal. Se começarem a gastar mais do que deveriam, endividar mais do que deveriam, botar dinheiro sujo nisso aí é outro porém. Não, aí é judicial, não é nem só de fair play. Aí é caso policial. Agora, o presidente do São Paulo falou que quem arrecada 1 bilhão vai poder comprar mais gente do que quem arrecada 500. E é isso que vai acontecer. É justo. É justo. Uma coisinha. É Diga pra gente engraçado fazer esse o negócio intervalo. SAF, Quer né? falar de seleção? Porque quando esse assunto começa com John Textor. Sim. Quando ele diz, se vocês levarem em consideração o que está acontecendo, daqui a 5 anos, ninguém vai conseguir ganhar do Bahia. Vocês estão lembrados do que ele falou? Sim, imaginando que aí o grupo dinheiro, podia pôr muito dinheiro lá no Bahia. Ele mesmo citou isso. E agora está fazendo mais ou menos o mesmo caminho. Entendeu? Começa com ele e volta para ele. Sim. É o chamado bumerangue, né? Mas ele pelo menos explica onde está indo o dinheiro, né? A porcentagem que ele pode gastar, o que está indo com construções, ele falou ali, com buildings, né? Com prédios lá, sei lá o que ele está fazendo, pagamento de jogadores. Então, assim, ele mais ou menos ele fala, mas ele também ele dá uma explicação. Ele tá fazendo CT pra garotada, né? De onde a coisa tá caminhando. Bom, então é isso, pessoal. A gente vê aí que a mídia tá até inventando a história, porque, ó, esse papo de que, essa narrativa que inventaram de que o Texas foi o primeiro a pedir fair play, isso é mentira, tá? Ele falou sim, lá atrás, antes do clássico com o Flamengo e tudo mais, quando perguntaram a ele sobre fair play, ele falou um monte de coisa, inclusive sobre que o fundo árabe do Manchester City, que veio pro Bahia, poderia inflacionar o mercado com salários altíssimos e tudo mais e tal, e que isso aí deveria ter um olhar, algum controle. Porém, ele sempre foi contra o fair play financeiro, na questão de investimento. Ele falava de inflacionar o mercado de salários, né? Agora, antes dele, já tinha vindo Maurinho falando sobre fair play financeiro, Flamengo tinha falado sobre fair play financeiro também, na época do Luiz Henrique, quando chegou o Botafogo, botou 100 milhões e tudo mais, tinham falado já. Então, tanto perguntaram a ele sobre fair play financeiro, ao John Textor, ele não saiu falando à toa, perguntaram a ele antes, porque já estava discutindo esse tema, antes dele falar isso, né? Porque tinha vindo o Luiz Henrique, já estava investindo um dinheiro no Almada, e aí começou a Maurinho pular, a Landim pular antes dele. Só que como o John Textor fala, tudo tem um megafone e amplifica 1000 vezes mais alto, falam agora de que o primeiro a falar foi o John Textor, mas não foi. Antes da choradeira que veio após o 4-1 do Botafogo no Flamengo, já tinha tido choradeira antes disso, quando o Botafogo pegou o Almada, e aí somou o Almada 130 milhões e 100 milhões de Luiz Henrique, foi 230 milhões, virou um valor assustador, e aí começou a choradeira daquela época. Acho um mês antes do jogo contra o Flamengo. Então isso aí é mentira, tá? Sobre o Luiz Henrique, boa atuação, gostei. Tímida, mas gostei. Pro primeiro jogo, uma estreia nervosa, gostei. O Vidente, falou que vai dar Botafogo, né? Tomara. Queira Deus que dê certo e dê Botafogo. O Fui Clear foi preciso na questão do fair play financeiro. Agora que tá começando a tirar os times da lama, os dois príncipezinhos, os reizinhos, o rei e a rainha, começaram a se incomodar com os plebeus saindo da lama e ascendendo, não pode ser assim. Senão o Botafogo, o Brasileirão, vira aí um espanholzão, vira aí um campeonato francês, só com 1 ou 2 ali ganhando tudo. Não pode ser assim. Eles querem que seja assim, né? Sempre quiseram. Mas não pode ser assim, não. Então é isso, pessoal. Termino por aqui. Acho que tá bom, né, de conteúdo, né? Ou mais? Não, hoje tem mais. Mas já tem mais conteúdo pra vocês. Tudo que pingar sobre o Botafogo, a gente fala. Teve o Alex Telles, né? Chegou querendo o jogo. Acho que se pá contra o Corinthians já estreia. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Antes de sair, curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho. E também mande aí o link para amigos seus que não conhecem nosso canal, nosso trabalho. Aqui estão os links de todos os canais que eu peguei os vídeos aí. O Vidente, o Fui Clear, lá o BTB Esporte também, o Botafogo Vídeos, tudo aqui embaixo. Dá uma moral pros caras lá, visita, se inscreve
e partiu. Vamos lá, até mais tarde. Sou o Rafael, estou por aqui, até o próximo vídeo.